E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha? Mais uma aulinha. Vendo ainda exercícios aí de referência textuais, tá? Já sabemos da brincadeira da referência textual. A gente tem dois grandes processos, né? Quais são os dois grandes? Os endofóricos, com referente escrito dentro do texto, né? Presente lá dentro do texto, e os esofóricos. Como é que a gente tem trabalhado? Ficou muito coladinho. Como é que a gente tem trabalhado para a brincadeira aqui dos exercícios? São detalhes esofóricos. Qual é a situação deles? A informação não está dentro do texto, a informação está fora do texto. Como é que a gente tem trabalhado? Nos endofóricos a gente não chama de endofóricos, a gente chama já pela localização específica deles, né? E a gente vai ter os processos anafóricos e os catafóricos. Né? Onde que estão os referentes? Em cada caso, nos anafóricos, o referente está escrito antes. Nos catafóricos, o referente está escrito depois do referenciador, né? Do apontador, do X no noveador lá. Tá? E a brincadeira é a mesma. Você tem que continuar dizendo qual é o referente. Você vai continuar dizendo qual é o referente. E qual é o processo de referência. Qual é o processo de referência textual do termo destacado. Do termo destacado nas frases a seguir. Como a gente já fez 30 frases, vamos lá para a 31ª. Certo? Vamos lá para a frase 31. Frase 31. Vamos lá. Nossa saga aí. Tá legal? Soltaram até fogos, né? Soltando fogos. Bom, vamos lá. O carro capotou. O carro capotou na Avenida Brasil. O carro capotou na Avenida Brasil. O carro capotou na Avenida Brasil. O veículo ficou irreconhecível. Irreconhecível. Bom, vamos lá? Qual era o termo que a gente tinha que analisar? Veículo. Molezinha, hein? Olha só como é molezinha. Se você perguntar lá qual foi o veículo que ficou irreconhecível, qual é a palavra que tem a ver com veículo? O carro. Que veículo poderia ser caminhão, ônibus, concorda? Aqui é carro. Então aqui, carro é um referente que está antes do referenciador. Se o referente está antes, então aqui qual é o processo
de referência. Se está antes, começou com a letra A. O processo é anafórico. Tá claro isso? Nosso referenciador, nosso querido e simpático X9, que é a palavra veículo, tá ali apontando para a palavra carro. Beleza? Tá caguetando a palavra carro, tem a ver com a palavra carro. É ver se uma palavra tem a ver com a outra. Tá claro isso? Tá? Uma linguagem muito simplória, é isso que a gente tem que ver. Vamos lá para frase 32. Frase 32. Frase 32 diz o seguinte: amanhã teremos que realizar muitas tarefas. Vamos lá, qual é o termo que a gente tem que observar, destacar e observar? É a palavra amanhã. Vamos lá. Se você chega para a palavra amanhã, obviamente ela está falando de um dia qualquer, de um tempo qualquer, de uma data qualquer. Não é isso? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Essa data, ela está escrita no texto em algum lugar? Está escrita? Tá? Tá não, né? Tem aqui dia 7 de abril. Tem aqui dia 19 de novembro. Tem aqui escrita alguma data em algum lugar? Tá não, né? Tá escrita não, né? Então aqui o referente está onde? Está dentro ou está fora do texto? Aqui o referente está fora do texto, não está no texto. Né? Se o referente está fora do texto, é o momento em que ele realizou o êxodo. Ele foi para o exterior, ele está no exterior do texto. E exterior começa com a letra E, que é a mesma letra de exofórico. Tá claro isso? Tranquilidade? Total. Vamos lá, frase 33 então. Frase 33. Frase 33 diz: o show dos Rolling Stones. Rolling Stones, para quem não conhece, é uma das primeiras bandas de rock existentes nesse mundo. O show dos Rolling Stones foi demais. Os caras já estão lá com seus 70 anos aí, 70 e blau. O show dos Rolling Stones foi demais. O espetáculo teve muita tecnologia. Bom, vamos lá. Qual é a palavra a analisar? Destacar e analisar? É a palavra espetáculo. A palavra espetáculo, vamos então para ela? Pergunta lá, qual foi o espetáculo aqui? Quem é que foi o espetáculo? O espetáculo foi o show dos Rolling Stones. Né? Tudo isso. Especificamente, a gente poderia se concentrar em quem? Na palavra show. Né? Se te perguntarem o específico, o mais específico é o primeiro termo aqui. Tá? Se não especificarem tanto, se houvesse lá nas alternativas show dos Rolling Stones, né? Seria em show, que é o mais específico possível. Tá? Então aqui você tem a palavra show
E aí a palavra show, você está vendo, é show. Porque você já sabe qual é a parada. Aqui o referente estava onde? Antes. O referente está escrito antes. E aí, se está escrito antes, qual foi o processo aqui? Qual foi? Antes começa com a letra A. O processo aqui foi um processo anafórico de referência. Tranquilo? A com A, para você não esquecer. Tá? Joia? Na paz? 33. Melzinho na chupeta? Melzinho na chupeta, molezinha. Vamos lá para 34? Podemos? Frase 34. Vamos lá. As mangueiras, pé de manga, né? As mangueiras não deram frutos esse ano. Vamos lá. Essas árvores deram cupim. Essas árvores deram cupim. Então foram pro beleléu, né? Provavelmente. Quem é que a gente tinha que analisar? Essas árvores. Vamos lá. Quem é que são essas árvores que deram cupim, não deram frutos esse ano? Ah, foram as mangueiras. As mangueiras são o nosso referente aqui. Joia? Nosso referente textual. Então, o referente está escrito onde? Antes, né? Antes do X9. Igual em cima. Antes de espetáculo, você teve a palavra show. Antes aqui do referenciador, do caguete, do X9, você tem aqui o referente, que é a palavra mangueiras. Então, o referente está antes. Quando o referente está antes, qual é o processo? Já sabe, igualzinho de cima. O processo foi um processo anafórico de referência. Tá? Beleza? Só que antes da gente sair dessa frase, se liga só, dava para ter a brincadeira aqui com a expressão esse ano. Né? Se chega, sublinho também, destaco para você aí também uma outra situação, a expressão esse ano. O que você ia fazer para saber referente? Ia chegar e perguntar que ano é esse? Né? Que tempo, que ano é esse? O texto te disse alguma informação sobre qual ano foi? Se foi 2019, 18, 2020, 2021, se foi 2015, se foi 2010, se foi 2003, se foi 1984. Ele disse alguma coisa? Não disse, ó. Então, o referente textual de esse ano estaria onde? Aqui, o referente de este ano estaria fora. Fora do texto, qual é o processo? Seria um processo de ir para o exterior, de entender que o cara está no exterior do texto, está fora do texto, é isofórico. Beleza? Tá? Então se liga, você tinha mais coisa aí para avaliar se quisesse avaliar, tá? Ou se te perguntarem isso numa situação de prova, um exercício ou outro qualquer aí, ou se você está brincando de observar isso lendo textos, tá? Um texto, cuidado, hein? Como o texto tem muita coisa escrita, é bom você olhar bem antes, é bom você olhar bem depois, porque costuma ter o cara escrito lá, tá? Aqui como é frase, a frase é um texto bem mais curto, bem pequenininho,
e a informação não estava ali, então o processo foi esofórico, tá? Só se liga nesse detalhe que o texto tem muito mais coisa escrita, tá? Vamos lá, frase 35, hein? Frase 35 diz: Marta comprou camisas. Marta comprou camisas. 2 pontos. Manga curta. Manga longa. E regatas. Vamos lá? Quem é que a gente tinha que avaliar? Adivinha? Camisas. Então vamos lá avaliar. Chega para camisa e perguntas. Que camisas foram essas que Marta comprou? Tem resposta dentro do texto? Tem. As camisas foram todas essas aqui, ó. Todas essas, ó. A manga curta, manga longa e regatas. Então o que você está vendo? Que o referente está depois. O referente está depois. Depois de quem? Do referenciador. Como é que a gente chama carinhosamente o referenciador? O caguete de X9. E aí, então, vamos lá. Aqui você tem um processo de que tipo? Já estava escrevendo esofório. Não, quando está depois é o do tataravô do canhão. Quem é? É a cata. É a cata. Puta, é o processo catafórico ou uma catáfora que a gente teve aqui, tá? Beleza? Tranquilidade. Frase 35. Na paz, na paz, na paz. Então, na paz. Então, vamos lá. Frase 36. Frase 35 não teve nenhum mistério. Nenhuma dúvida, angústia, depressão, náusea ou ânsia de vômito. Tá tudo tranquilidade. Vamos lá, frase 36. Frase 36 diz: Este fato é bizarro. É bizarro. Deram banho frio no gato. Deram banho frio no gato. E gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas enfim, quem é que a gente tinha que analisar? A expressão este fato. Então vamos analisar. Se você tem que chegar aqui para esse texto e perguntar lá, qual é o fato que é bizarro? Qual foi o fato que foi bizarro aqui? Entendido como bizarro. Hein? Qual foi? Ah, o fato veio depois. É tudo que foi dito depois. O fato é o fato de terem dado banho frio no gato. Então, se o referente você já viu, já respondeu que ele está depois do referenciador, se está depois, qual é o processo? De novo, do tataravô do canhão, que é a catapulta. É o processo catafórico. Tá claro isso? Tá beleza? Processo catafórico aí. Joinha, joinha? Tranquilidade também é 36, né? Tem mistério não. Se tá enrolado, volta, faz com calma, né? Revê a teoria, memoriza isso legal. Não adianta, tem coisa que a gente tem que entender, mas ao mesmo tempo tem que botar na cabeça. Tem que guardar a informação, tá claro? Tranquilo? Vamos lá para 37 então?
37 diz: tudo foi falado na reunião. Na reunião. Inclusive, o que não devia. Vamos lá. Quem era o termo a avaliar aqui? Era o tudo. Tudo era o termo a ser avaliado. Então chega lá para a frase e pergunta: que tudo foi esse que foi falado na reunião? Foi tudo isso aqui, ó. Foi tudo que veio depois. É que ele não repetiu a palavra tudo, mas ela está aqui em jogo. Tudo, inclusive o que não devia. Toda essa informação que veio depois. Então o referente está depois. Opa! Referente depois, qual é a novela que vai passar? Em termos de processo aqui, de referência. Se o referente depois, a novela é a mesma da frase anterior. Né? Qual foi o processo? O processo do tataravô do canhão, que é a catapulta. É o processo do catafórico. Joia? Sim? Não se esqueça que é depois do referenciador que a gente está brincando de chamar de X9. Tá claro isso? Tá? Tranquilidade? Foi 37? Molezinha? Melzinho na chupeta agora, né? Já tá ficando mais treinado, mais esperto. Ainda mais se fez os anteriores. Né? Já são 37 frases, indo para 38. Já tem que estar com isso na corrente sanguínea. Né? Tem que detectar lá no exame de PCR do Xolonga-Vings vírus, né? Que não pode falar o nome, mas esse negócio está proibido. Mas enfim, tem que aparecer lá no exame. Tem que dar positivo, negativo, sei lá o que dê, e tem que dar os nomes dos processos de referência nessa corrente sanguínea. Tá? Então vamos lá. Xolonga vírus. Xolonga. 38, qual é a frase que a gente vai analisar? A frase é: Marcelo, Márcia e Mário chegaram. Marcelo, Márcia e Mário chegaram. Ponto. Todos tinham viajado. Todos tinham viajado na maionese. Não, maionese não. De brincadeira. Olha só. A gente tem que marcar aqui, para analisar, a palavra todos. E aí, fazendo o de sempre. Chega para a palavra, que está lá destacada, e vê lá quem é o referente dela. Pergunta lá, quem é que são todos aqui na frase que tinham viajado? O texto diz? Quem são esses todos? Disse. Esses todos são as 3 criaturas que foram citadas antes. Quais foram as 3 criaturas citadas antes? O Marcelo, a Márcia e o Mário. Né? Você vai perguntar, qual Mário? Esse terceiro aqui, pô. Né? Terceiro aqui, depois da Márcia. Achou que fosse outra resposta, né? Né não. Né não. Então aqui o referente estava onde? O caguetado estava onde? Estava antes. Se estava antes, qual é o processo aqui? Começa com a letra A de antes. Então é o da Ana
É o processo anafórico, né? Antes começa com A, anafórico começa com A, facilite sua memória, que ninguém é de ferro, tá? Foi? Tranquilidade, né? Quem foi o nosso X9, o nosso referenciador? Foi o todos, né? Que estava lá sublinhado. É essa brincadeira que você tem aí para fazer, qualquer situação de prova ou lendo sozinho, se quiser observar referentes textuais sozinho, lendo qualquer texto aí. Lendo meme, lendo piada, tá? Beleza? Podemos ir para 39? Podemos? Então vamos lá. A frase 39 diz o seguinte: comi um panelão de arroz. Comi um panelão. Um panelão de arroz. Ponto. O cereal estava bem cozido. Palavra a analisar. Qual é? Cereal. Cereal é um tipo de alimento. E esse alimento está no texto? Tá. Quem é o cereal aqui que estava bem cozido? Você perguntou. Quem respondeu? Arroz. O cereal que estava bem cozido está aqui, está antes. Então o referente está antes. Se o referente está antes, se está escrito antes do seu querido X9, né, do seu querido referenciador, qual é o processo? O mesmo da frase anterior. Né? O processo aqui é um processo anafórico. Na hora de estudar, copia tudo. Copia tudo, porque quanto mais você copia, mais fica na mente. A sua memória aprende por repetição, fixa, sobretudo, por repetição, tá? A sua, a minha, de Deus e todo mundo, tá? Então não fica de preguicinha não, tá? Que aprender de verdade é repetição. Por que professores têm a matéria na cabeça quando você olha às vezes o cara falando sem ler nenhum livro? Porque ele repetiu aquilo ali 300 milhões de vezes, né? Dando aula em milhões de turmas, vários horários na vida. Né? Um professor, um palestrante, um cara que estuda um assunto a vida inteira. É por isso que eles vão falando de cabeça. Né? Não é magia nem poder sobrenatural, não. Repetição, 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 repetição e repetição. Tá? Até não precisar mais colar. Vamos para 40? Já estou até escrevendo a 40, hein? Qual é a 40? A 40, não tem nada a ver com pensamos. A 40 é todo dia. Eu estava aqui no que a gente pensa, no que a gente memoriza, escrevi pensamos. A frase é: todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Vamos lá, qual é a expressão que a gente tem que analisar? Todo dia. Todo dia aponta para algum dia específico? Aponta. Apesar dele falar de todo dia, de qualquer dia, ele está dizendo que qualquer dia, aqui nesse texto, era o quê? Era quem? Era o tal dia de índio. Né? Não é o dia do índio, não. O dia do índio é o dia 19 de abril. Né? Dia comemorativo como dia do índio é o 19 de abril. Tá? Tem dia do médico, dia da mulher, essa coisa toda? Então, do índio é 19 de abril. Mas aqui na frase, o referente todo dia está dizendo que todo dia era aqui dia de índio. Então, o referente está onde? Em relação ao seu referenciador, seu caguetador aqui, o X9. O referente está depois. Então, se o referente está depois, é a hora do tataravô do canhão, do avô do canhão. Avô, tataravô, não importa.
né? Não quero saber de parentesco agora não. Parente às vezes atrapalha a família aqui dos estudos. Tá? Cunhado, então, dizem que atrapalha mais. Cunhado e sogra. Mas, enfim, é outro assunto. Vamos deixar de bobagem. Quando o referente está depois, qual é o processo? Da catapulta, qual é? O processo é um processo catafórico de referência. Tá beleza? Foi? Processo catafórico aí, tá? Então, 40, molezinha, tá resolvido. Partindo para 41. Partindo para 41. Frase 41. Podemos? Frase 41 diz: os meninos compraram um rocambole. Compraram um rocambole. O bolo era de doce de leite. O bolo era de doce de leite. Então vamos lá. Quem é que a gente tinha que analisar? Ó, a palavra bolo. Vamos lá. Quem era o bolo aqui citado no texto? Tem? Tem. Qual é o tipo de bolo que foi citado no texto? Rocambole. Ah, rocambole é um tipo de bolo. Né? Aquele que tem um espiralzinho dentro dele lá com recheio, né? O recheio vem em espiral, né? Vem circular assim por dentro. Não é isso? Então o referente estava onde? O referente estava antes. Estava antes do caguetador. O referente estava antes, está antes. E aí, quando o referente está antes, fechou a conta. Qual é o processo que você tinha aqui? Qual foi? Isso. Anafórico. Né? Processo aqui, anafórico. Né? O nosso querido X9 aqui, bolo, apontava, metia o dedão lá na cara da palavra rocambole. Tá claro isso? Tá? Joia? Sujeito mal educado, caguetador, né? Meteu o dedo lá na cara da palavra rocambole. Vamos lá para 42. Podemos? 42. Vamos lá, 42, bonitinha. Indo para a reta final, hein? Vamos lá. Os berros que as crianças davam. Essa é grande, hein? Os berros. Vou encolher ela. Os berros. Não dá para encolher. Que as crianças davam eram ensurdecedores, melhor dizendo. Ponto. Todas, vou pular uma linha aqui que a gente vai precisar fazer rabisco. Todas pareciam alucinadas. Todas pareciam alucinadas. Quem é que a gente vai analisar oficialmente? Todas. Então vamos lá. Quem é que eram todas aqui que pareciam alucinadas? Estavam alucinadamente gritando? Ah, eram as crianças. Então aqui, todas é o X9 de crianças, é o referenciador de crianças.
E aqui, então, o referente está antes. Aqui eu não vou escrever muito, não, porque o espaço está mais limitado. Aqui, se o referente está antes, qual foi o processo aqui? O processo foi um processo anafórico de referência. Tá claro isso? Tá? Só de curiosidade, se chegassem aqui para você e perguntassem lá, ensurdecedores, qual é o referente de ensurdecedores? Está no texto? Tá. Ensurdecedores, né? Ia ser X9, ia ser referenciador de quem? Da palavra berros. Né? A palavra berros estaria antes. E aí, o referente ia ser o quê? Ou melhor, o processo ia ser qual? Antes é anafórico. Né? Mas se tivesse um cara mais chato ainda e te perguntasse assim lá, ainda, alucinadas, tem referente? Tem. Dentro do texto? Tem. Quem é que pareciam alucinadas? Você vai falar assim, as crianças. Não, não, não. Tem até a ver, claro, né? Mas se liga no detalhe. Quando você está vendo referente, a referenciação é voltando um a um de cada vez. O que significa isso? Que antes de você olhar para crianças, quem faz referência a crianças é quem? É a palavra todas. Tá? Então, referente primeiro aqui de alucinadas, e aí tem que ir voltando, nesse caso, já que está antes, é voltando um a um, sem pular referentes intermediários. Então, aqui o referente ia ser todas, né? Ia ser outro processo de que tipo? Também mesma coisa, também anafórico, tá? Porque repare, o referente de todas é que crianças, né? De alucinadas é todas. Então é voltando por etapas, sem pular ninguém. Tá claro isso? Tá? Por isso que aqui eu dei essa alongada, que eu sabia que você podia pensar que alucinadas seria como referente direto crianças. É claro que também é um referente possível, mas o imediato, o primeiro referente é a palavra todas, tá? Tá claro isso? Tá? Primeiro no sentido de ser o mais próximo, tá? Esquece isso não. Isso aqui é importante de você observar. Tá claro isso? Tá? Bom, essa foi a 42. Vamos lá para a 43? Então, indo para a 43. 43. O que diz a 43? 43 é: frutas é o que Paulo tem que comprar. 2 pontos. Peras, vírgula, uvas e jacas. Termo a analisar qual é? Frutas. Frutas. Estão analisando. Perguntando lá, quais são as frutas que o Paulo tem que comprar? Perguntou? Tem resposta no texto? Tem? Tem. Vamos lá. Quais são as frutas? São as 3 citadas lá no final. Quais são as 3 citadas aí no final? No final da frase. Peras, uvas e jacas. As 3 juntas. Tá claro isso? Então a palavra frutas te jogou lá para frente, te catapultou, né? O referente então aqui da palavra frutas está depois da palavra frutas. O referente está depois, né? E se te catapultou para lá mais à frente do texto, qual é o processo? Qual é o processo da catapulta? Isso, garoto, isso, garota. É o processo coquinho, quer dizer, catafórico. Tranquilo?
Belezinha? Sem mistério essa, hein? Sem mistério, sem mistério. Vamos lá para a 44. 44. Vamos já para a página seguinte, para pegar o embalo da reta final aqui. 44. 44 diz, também é grandinha. As casas ficaram destruídas após o terremoto. Anota aí. Ficaram destruídas após o terremoto. Ponto. As construções vou pular uma linha aqui, que a gente vai precisar rabiscar, eram seculares. Isso é, tinha séculos de existência, mais de 100 anos, né? Enfim, vamos lá? Qual é a palavra aqui a analisar? Construções. Construções. Quem são as construções que eram seculares? É isso que você tem que perguntar. Quais são essas construções que eram seculares aqui no texto? E que, obviamente, ficaram destruídas. Ele disse? Disse. Tem palavra que responda? Tem. Qual é a palavra que responde? Palavra casas. Então, a palavra casa estava onde? Estava antes do X9 aqui, do referenciador, né? Do caguete. Tá claro isso? Tá? Então, aqui, o referente está escrito antes do referenciador. Se está escrito antes, se está antes, qual é o processo? Você já sabe. Já sabe. Isso. Só vou responder porque eu não estou te ouvindo diretamente. O processo aqui é um processo anafórico, mas eu sei que você acertou aí. Tá claro isso? Antes começa com a letra A, já ajuda a lembrar que tem que ser o processo também começa com a letra A, que é o anafórico. Tranquilidade. Vamos lá para a última. Para dar esse game over aí. Esse fim do jogo. Vamos lá, frase 45. Podemos? Frase 45 diz: Ninguém pode sair, nem, dois pontos, nem cães. Fico imaginando alguém falando isso com os cães. Ninguém pode sair não, hein? Pode sair não. Nem cães, nem gatos, nem papagaios, nada. Tô pulando a linha aqui só para não embolar, tá? Bom, quem é que a gente tem que analisar nessa frase? A palavra ninguém. Tem gente que fala com bicho, então não tem problema. Ninguém pode sair não, hein? Nem cão, nem gato, nem papagaio, nada aí, tá? Todo mundo sossegado hoje. É como se fosse isso, tá? Vamos lá. Quem é o ninguém aqui que não pode sair? Que não pode sair no tal dia aí. Vamos lá. O ninguém que não pode sair são quem? São os cães, os gatos
os papagaios e seja lá quem mais estiver aqui nessa parada. Aí ele bota nada, né? Rato, camundongo, né? Xireque, ninguém pode sair. Tá claro isso? Joia? Então, o referente é esse bagulho todo que veio depois, né? A bicharada toda que veio depois, até a palavra nada, pode incluir ela. Ah, nem cães, nem gatos, nem papagaios. Então, se o referente está escrito depois, é a hora do avô do canhão, tataravô, sei lá quem é aqui, quem é o parente, né? Qual é o grau de parentesco. O referente está depois, apareceu depois do nosso querido referenciador, que a gente chama amorosamente de X9. Né? Muito amoroso isso. Bom, enfim, o processo aqui, se é o da catapulta, é o processo catafórico. Foi? Se foi para você, também foi para mim. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula e aí é estudar direitinho para botar essa informação na cabeça. Tá maneiro? Tá tranquilo? O assunto é fácil, o assunto é simples, o máximo que você precisa é de atenção, né? Sem afobação, nunca afobado, tá? Galera, é isso aí. Fechamos aí mais 15 frasezinhas. Valeu? Fui!